Fala galera, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast do Cardio Papers. Aqui a gente te ajuda a se atualizar mesmo se você não tiver tempo. Meu nome é José Roberto, sou colaborador aqui da página e hoje teremos um dos assuntos mais procurados, mais pedidos, mais requisitados, com uma das pessoas mais gabaritadas. Hoje, se você perder esse episódio, você é louco. Não tem como você ficar sem ver esse episódio e ter consultório e ver doente no seu dia a dia. Hoje a gente vai fazer um papo sobre avaliação de atividade física no consultório, avaliação pré-participação e falar sobre um pouco de prescrição de atividade física. Para isso, eu trago aqui meu amigo, Dr. Silvio Pova. Silvão, prazerzão, te sigo nas redes sociais já há um tempo, uma honra estar aqui com você hoje. Obrigado por ter aceitado o convite também. E para quem ainda não te conhece, que é louco, né? Como não conhece o Silvio Pova, um mito da rede social também e da cardiologia do esporte. Cara, apresenta aí, por favor. Pois é, Roberto, prazerzão estar aqui com você. Muito bom estar aqui com vocês nesse podcast aqui, que talvez um dos mais gabaritados do país sobre cardiologia, uma página que é fenomenal. Eu fui aluno do Cardio Papers por muito tempo, então um prazer estar aqui colaborando com vocês. Meu nome é Silvio, eu sou cardiologista, tenho fellow em cardiologia do esporte e eu sou um apaixonado por esportes. Eu acho que a cardiologia do esporte me possibilitou juntar a minha profissão com o meu amor e isso faz com que a gente consiga ter mais interesse em fazer as coisas, estudar as coisas e tudo mais. E vamos trocar uma ideia sobre esses papos aqui que são cada vez mais importantes, mais ricos, cada vez mais pessoas estão fazendo atividade física, cada vez os nossos pacientes têm mais dúvidas sobre atividade física e a gente tem que estar disponível e baseado em evidência para conversar com esses nossos pacientes. Porque afinal também, né, Silvio, a gente estava até conversando disso antes de começar o podcast. Pelo menos os nossos podcasts não só é de pacientes que têm alguma doença, que têm alguma patologia cardiológica ativa, e a gente às vezes trabalha muito com prevenção e obviamente que um dos pilares da prevenção, da medicina preventiva é a atividade física, né? Um dos pontos essenciais aí que a gente tem que ter. E, bom, Silvio, começando então, por que a gente tem que fazer, por que vale a pena, por que é indicado a gente fazer essa avaliação pré-participação na atividade física? Avaliação pré-participação é um conjunto de avaliações que um médico pode fazer dentro de um cenário de atividade física. Qual que é o grande benefício da avaliação pré-participação? E que a gente tem que aprender nisso. O primeiro e maior benefício dessa avaliação é evitar morte súbita. Evitar a morte súbita no esporte. E por que é importante evitar a morte súbita no esporte? Fato 1, obviamente que você evita de alguém ter uma morte súbita. Isso é óbvio, é claro. Mas também o benefício público da gente evitar uma morte súbita. Sempre que a gente tem uma morte súbita no esporte, as pessoas começam a se questionar se fazer esporte faz bem para a saúde ou não. E a gente sabe claramente, por evidências sólidas, que talvez o maior fator de saúde é a capacidade física, é fazer atividade física. Independente da pessoa que a gente está na nossa frente, a capacidade física de uma pessoa se associa com o melhor prognóstico. Então, quando a gente vê eventos de morte súbita em atletas e tudo mais, a gente acaba ficando um pouquinho preocupado se as pessoas não começam a questionar o benefício da atividade física. Então, tem o benefício individual de você prevenir que esse paciente tenha uma morte súbita, mas o benefício público também. Essa avaliação de pré-participação, que a gente chama, ela vai envolver uma história clínica muito bem detalhada. Então, não é uma consulta curta. É uma consulta que ela vai envolver o entendimento de por que você está fazendo esse esporte, qual que é a sua meta para com esse esporte e o que você está pensando em fazer nos próximos tempos. Então você vai ter que sentar com o paciente, ver, olha, você está começando a correr por quê? Estou começando a correr porque eu quero fazer uma maratona daqui a 2 anos ou porque o meu endocrinologista falou que eu estou pré-diabético e isso seria interessante para mim. Veja, esses dois cenários são totalmente diferentes. Talvez o nível de treinamento que nesses cenários os pacientes vão se expor vão ser diferentes. Além disso, a gente tem que ver a história familiar desse paciente. História familiar em cardiologia é muito importante, né? Se a gente for pensar em causas como miocardiopatia hipertrófica, doença coronariana genética, é muito importante da mesma forma. Canalopatias, né? Brugada, enfim. Você viu que o irmão dele teve algum evento, o pai dele teve algum evento, opa, esse paciente já chama atenção. Também é importante ver como é o comportamento sintomático desse paciente durante o esforço, né? Se ele tem algum sinal de alarme, seja uma dor torácica no esforço, uma sensação de palpitação, uma sensação de desmaio. Dispneia ou esforço chama atenção, mas talvez pessoas bem condicionadas, dispneia não seja o grande sintoma, seja talvez piora da capacidade física prévia, seria talvez um sinal que chama mais atenção do que a própria dispneia. E a gente vai ter que ver também nesse paciente sinais e achados no exame físico que podem chamar a nossa atenção. Opa, você auscultou o paciente, você viu um sopro, opa, chamou atenção. Ou você viu o paciente um ictus muito desviado, que chama muita atenção no exame físico, ou uma pressão arterial assimétrica, será que não tem uma coarctação de aorta nesse paciente que talvez vai merecer alguma avaliação um pouco mais pormenorizada?
Você tá avaliando o paciente, vendo a ectoscopia dele, tá cheio de chantelasma. Opa, será que não é um dislipidêmico que não merece uma avaliação um pouco mais pormenorizada, uma estratificação do risco cardiovascular um pouco mais importante? É até um momento para você aproveitar e fazer entre aspas, um check-up, né? Uma janela de oportunidade de você fazer outros diagnósticos, que não que vá contraindicar ou mudar alguma coisa, por exemplo, um chantelasma, mas vai aproveitar para fazer o diagnóstico. É uma baita oportunidade. E não só do ponto de vista cardiológico, né? Às vezes o paciente busca uma avaliação do ponto de vista cardiológico para ser liberado para uma coisa, mas você pode reconhecer outros dados que chamam a atenção. Às vezes um paciente está com sono não ajustado, tem sinais de uma apneia do sono ali, que você fala, opa, isso aqui pode ser importante, aí você estimula ele a tratar isso, pensando na performance esportiva dele, vai ter mais motivação para tratar essas questões. Ver do ponto de vista ortopédico, como é que ele tá, óbvio, às vezes como cardiologista nós não vamos saber resolver a questão ortopédica, mas isso vai ser importante para o manejo como um todo. Se a ortopedia está bem controladinha dele, é mais fácil que ele treine bem, se exercite bem e tudo isso acontecer. Não vai lesionar, né? Não vai parar de treinar. É uma consulta muito ampla, é uma consulta bem legal. E é muito importante ver também o que esse paciente está usando, tanto do ponto de vista medicamentoso, mas perguntar ativamente quanto à suplementação. Isso aqui é bem comum, né? É muito frequente a gente ver, você usa alguma medicação? Não. Você usa algum suplemento? Uma lista de 10, 12 suplementos que o paciente está utilizando. Alguns podem ser benéficos, outros podem ser neutros, são só um placebo, e outros podem ser maléficos para a saúde desse paciente. A gente tem que orientar ativamente. Se a gente não conhecer sobre isso, a gente está errando com o paciente. A gente é a central de saúde dele, digamos assim. Ele quer a nossa opinião sobre esse tema. Então, para quem gosta de trabalhar com isso, vale a pena dar uma lida sobre esses assuntos com certa recorrência. Pô, uma creatina, vale a pena usar ou não? Whey protein, vale a pena utilizar ou não? Todas essas coisas eu acho que acabam sendo importantes também. Exames complementares. A gente vai ter que pedir alguns exames complementares para esses pacientes. A solicitação desses exames, cada diretriz fala uma coisa, elas são bem controversas entre elas, desde pedir nada a pedir algumas coisas, dependendo da diretriz que você vai se basear. Aqui no Brasil, a gente culturalmente solicita e a diretriz recomenda essa solicitação também. Beleza. A gente ainda vai ter a parte da solicitação, mas então a gente acaba aproveitando essa avaliação pré-participação para tentar rastrear condições que possam vir a gerar uma morte súbita, né? Sem dúvidas. A gente acaba tendo, basicamente, assim, no nosso consultório, pacientes jovens, pacientes mais velhos, e a causa dessa morte súbita, como a gente comentou, é bastante diferente, né? Então, dando uma resumida, no começo, quando a gente pega um paciente mais jovem, então a gente está em busca de alguma alteração estrutural, então uma valvopatia, uma estenose mitral reumática que ele não sabia, eventualmente você diagnosticou pelo sopro, ou uma história de morte súbita na família pensando em brugada. Então, doenças mais geneticamente, ou doenças adquiridas de forma precoce, como um reumatismo, uma valvopatia reumática, e na parte mais tardia da vida, né, o idoso, o paciente mais velho, meia idade que chega também pensando em doença coronariana, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. Em jovens, assim, quando a gente vai ver a estatística é muito discutível porque a maioria dos pacientes que tiveram morte súbita e que evoluíram para óbito, obviamente, a gente não tem a necrópsia desses pacientes. Então, até existe um artigo que saiu esse ano, inclusive, do Sharma, ele estimulou isso, que esses pacientes que têm morte súbita, que eles vão para a necrópsia, a gente saber o que aconteceu de fato com eles. E que isso estatisticamente ajudaria até no rastreio. Mas tem um dado muito interessante, é um trabalho que a gente sempre cita, que um trabalho do Domenico Corrado, da década de 80 até os anos 2000 ali, eles começaram a fazer um eletro para todos os atletas jovens, todos os atletas. Lá na Itália, na província do Vêneto, todos os atletas jovens ganhavam o eletrocardiograma. O eletrocardiograma normal, toca o barco, continua treinando. O eletrocardiograma alterado, ele ia para investigação. A taxa de morte súbita reduziu 7 vezes depois disso. Ou seja, um eletro já ajuda bastante, principalmente no atleta jovem, porque a principal causa de morte súbita nesses pacientes são doenças hereditárias. Então você às vezes consegue ver uma baita hipertrofia ventricular esquerda e você vai ver ali, será que esse cara não tem hipertrófica? Ou você vai ver um QT longo, e tem QT longo que o estímulo para ele é um mergulho. Então um nadador pode ser uma coisa que chama atenção. E tem QT longo que o estímulo para ele é um barulho, uma saída de um esporte de natação pode ser um fator para morte súbita. Então, essa investigação com eletro que seja, no mínimo, se você tem um eletrocardiograma do paciente, principalmente o paciente jovem, já ajuda bastante você começar essa investigação, e é um dado muito simples, né? Um eletrocardiograma é um exame muito, ao meu ver, muito custo efetivo. Então vale a pena ter pelo menos um eletrocardiograma, eu vejo com muito bons olhos para todo mundo. E até também tem alguns casos de miocardite, né? Levando a morte súbita também em atletas, né? Então é uma das causas também principais causas aí de morte súbita em pacientes jovens, né? É bem interessante você ter citado isso, porque é uma orientação que todos os meus pacientes ganham no consultório. Se você está em vigência de quadro gripal ou diarreia, não treine.
melhor evidência que a gente tem sobre isso é sobre trabalho em ratos. Então, assim, óbvio, não é evidência boa pensando em seres humanos. Mas eles pegaram 2 grupos de ratinhos, os 2 tinham uma infusão de vírus, e um grupo eles colocavam para correr, e no outro grupo colocava para ficar paradinho. O grupo que corria tinha mais miocardite. Caramba. Então, óbvio, se você tem um atleta profissional, tá treinando para Olimpíada, que não pode perder uma semana de treino, é uma coisa. Mas se você não tem um atleta amador, uma pessoa que faz atividade física por saúde, na semana de gripe dele, dá uma seguradinha no treino, segura a intensidade, fala para ele talvez fazer educativo, para ele assistir vídeos sobre esporte, melhorar o posicionamento e não treinar em alta intensidade. É uma orientação, todo mundo sai do meu consultório com essa orientação. Parece bobeira? Mas entra dentro do contexto de avaliação pré-participação e prevenção de eventos graves. Miocardite é uma causa importante de morte súbita que a gente acaba vendo por aí, né? Então eu acho que foi bem legal ser citado isso. Legal. E agora a segunda pergunta aqui, Silvio, que já é um contrassenso, porque a gente vê muitas pessoas também reclamando, que vem no consultório e falam, olha, doutor, eu tenho um problema XYZ cardiológico, passei no clínico, passei no outro cardio, e ele orientou que eu não deveria fazer atividade física. E assim, na imensa maioria das vezes, está mal contraindicado, né? Então, na verdade, a atividade física faz parte do tratamento de diversas patologias. Então, fibrilação atrial faz bem você fazer atividade física, coronariopatia, a gente tem redução de mortalidade, DPOC também, a gente tem que fazer atividade física, pacientes também com insuficiência cardíaca faz parte do programa de reabilitação dele, e na maioria das vezes o paciente ele tá lá parado, perdendo massa muscular, às vezes é um paciente já mais idoso, mais frágil, e só vai agravar. Então, o ponto, acho que antes da gente falar da avaliação mesmo, é quando que a gente não deve fazer atividade física, quais são as poucas situações que a gente deve segurar mesmo a atividade física no nosso paciente? Na maioria dos pacientes, a atividade física faz muito bem. Se for talvez 99%, 99,9%. Algumas peculiaridades a gente vai segurar o paciente de atividade física. Estenose aórtica sintomática, obviamente a gente vai segurar. Síndrome de coronária aguda em vigência. Óbvio, se o paciente está com dor no tórax agora, você vai mandar ele caminhar, pelo amor de Deus. Ali, né? Você vai internar o paciente, né? Insuficiência cardíaca em classe funcional 4. Você vai compensar esse paciente, depois você vai voltar. Talvez na 3 você já você já consegue começar a reabilitá-lo, né? Não é infrequente a gente ver em serviços de reabilitação São Força o paciente com dobutamina caminhando no corredor, né? E com fisioterapeuta acompanhando isso. Taquicardia ventricular catecolaminérgica é uma das contraindicações, porque qualquer coisa catecolaminérgica, o exercício físico pode desencadear essa TV catecolaminérgica dele. Uma doença rara, mas a gente tem que citar. Displasia ritmogênica do VD. Atividade física parece piorar a doença e fazer com que a evolução da doença seja um pouco mais evidente, digamos assim. E a miocardiopatia hipertrófica, vamos considerar ainda como uma, mas algumas evidências observacionais têm mostrado que talvez pacientes de baixo risco, talvez você possa liberar. Isso uma é bem discutível. Não competitiva. Sim. É bem discutível ainda. A gente teve um estudo no ano passado. Tem uma autora chamada Raquel Lampert, que ela estuda bastante sobre isso. Foi um estudo no ano passado, foi o Live HCM, foi publicado, se não me engano, no JAC. E eles foram avaliar nesses pacientes que continuaram treinando a despeito da orientação do médico e continuaram sendo acompanhados, a taxa de morte súbita e foi baixa. A taxa de morte súbita nessa população. Óbvio que provavelmente eram pacientes com baixo estigma de risco, então provavelmente não tinham septos muito grandes, o gradiente não era tão grande, não tinha área de fibrose tão importante, não tinha tanta arritmia no esforço, ou não tinha. E interessante que a taxa de morte súbita no esforço foi igual à taxa de morte súbita fora do esforço. 2 dos pacientes que foram 4 pacientes com morte súbita nesse trabalho, e 2 um foi lavando a louça e o outro levantando do sofá. Então você fala assim, será que é? É uma dúvida ainda. Pelo amor de Deus, não estou falando que a gente deve liberar todo mundo. A priori, é uma contraindicação ao exercício físico, principalmente o competitivo, mas pode ser que nos próximos anos a evidência vai mudar nesse cenário. Puta, legal. Eu ia até perguntar de uma outra contraindicação, no caso, Brugada, por exemplo, que teria alguma contraindicação também? Brugada é uma contraindicação, mas é interessante, se for pensar o racional do Brugada, não é para acontecer durante a atividade física, né? Mas algumas situações, porque, assim, teoricamente é mais na bradicardia que vai acontecer do que na taquicardia. Mas o calor excessivo pode ser trigger. Porque às vezes febre, né? A gente fica ligado na brugada, mas distúrbio eletrolítico e tudo mais. Então é um paciente que a gente tende a não liberar. Também, a gente é mais seguro nesse sentido. O QT longo também a gente tende a dar uma segurada, também a gente tende a evitar que o paciente faça. QT longo tem que ver, assim, não está usando medicação antidepressiva e tudo mais, que pode ter efeito sobre isso, às vezes suspende a medicação, vê de qual, se manteve a alteração, vê o comportamento cardiovascular no esforço e tudo mais, pode ser avaliado. E as valvopatias também,
geralmente as estenoses são menos toleradas do que as insuficiências, né? Teve um nadador, é bem interessante a história dele, ele chama Scott Tyler Clary. Vocês procuraram no YouTube, 200 costas 2012, na Olimpíada, ele foi o campeão olímpico na prova. Acho que uns 5 anos depois, ele abriu o peito por causa de uma insuficiência aórtica importante. Ou seja, ele deve ter sido campeão olímpico com insuficiência aórtica moderada. Assim, ou seja, as insuficiências tendem a ser bem toleradas. Atletas conseguem tolerar bem as insuficiências. Então, se você não procurar, às vezes você não acha. Então, tem algumas histórias legais de pacientes com doenças cardiovasculares ali que foram descobrir só depois. Assim. Então, tem isso também. Será que se a gente não tivesse descoberto antes, esse cara teria sido liberado para treinar? Fica essa dúvida também, né? Eu peguei já outro caso também no paciente que veio no consultório, ele fazia travessia de regata, assim, enfim, não é um baita de um esforço físico, né? E ele tinha prolapso de válvula mitral, e aí ele ficou com medo, ouviu falar de morte súbita relacionada com disjunção de anel, ele tinha um grau de disjunção, né, do átrio ventricular, mas também não necessariamente para uma atividade de baixa complexidade, né, baixo baixa carga de trabalho, vai precisar contraindicar também. Sim. Então, vocês verem que a gente tem pouquíssimas contraindicações, de fato, para a atividade física, né? Sim. Obviamente que a gente não está falando também para um paciente classe funcional 3 já querer correr uma maratona, mas estamos falando de atividade física lato sensu, né? Então, pode ser uma ampla gama de exercícios e de outras opções que ele pode fazer, né? Olha que a gente não falou de doença coronariana estável como contraindicação aqui. Doença coronariana estável não é estável, não é contraindicação, pelo contrário, é indicação de atividade física. Reduz sintoma, muito possivelmente reduz mortalidade e ajuda em todos os controles de fatores de risco. Então, esse paciente tem saído do consultório com uma orientação quanto à atividade física. Óbvio, não é a gente que vai prescrever o treino dele, olha, você vai caminhar tanto tempo, tal velocidade e tudo mais, mas você pode falar para esse paciente, olha, até tal intensidade é bem-vindo para você, isso é legal para você e tudo mais. Então, a gente pode dar essa informação para esse paciente e dar mais segurança para ele. Muitas vezes no consultório, eu peço pro meu paciente, falo assim, por favor, se o seu personal trainer quiser, entre em contato comigo, vamos conversar sobre o seu treinamento. A gente pode conversar, para mim é tranquilo. Às vezes a gente faz isso, é uma coisa legal. Eu acho que é bom para o paciente. Sem dúvida, porque muitas vezes o paciente vem atrás falando assim, olha, na academia, ou enfim, eles estão pedindo um atestado, né? E aí você, a princípio, vai falar que ele não tem uma contraindicação do ponto de vista cardiovascular a fazer essa prática, né? Sim. Na verdade, é até indicado, né? Então, acho que a gente, com isso, pelo menos uma dúvida recorrente que a gente vê no consultório, a gente já liquidou, né? Então, a maioria das vezes a gente tem que indicar atividade física. Obviamente, também outro ponto, acho que não chega a ser uma contraindicação absoluta, por exemplo, é uma coisa até que transitória, mas, por exemplo, se chega um paciente com primeira consulta com você, uma pressão de 200 por 100, que você realmente confirmou que ele é hipertenso, ele não estava tratando, não precisa começar a querer também fazer atividade física naquele momento. Sim. Dá para você compensar ele em 1 a 2 semanas também. Trata, volta e volta, né? Teoricamente o número é 180, o número mágico, né? Que você acaba não liberando para fazer. Mas esse cara tem que ser orientado a voltar precoce para a gente voltar e tratar, né? Parece que para hipertensão a combinação de exercício físico resistido e exercício físico aeróbico é a melhor combinação possível. E se a gente fosse pegar um exercício isolado, o exercício isométrico é o mais benéfico. Assim, tipo prancha ou ficar com a perna encostada na parede, com a perna concentrada ali naquele sentadinho e tudo. Com agachamento na parede. Parece um dos melhores exercícios para redução de pressão arterial. Então, esse paciente vai lá, trata ele volta e a gente ajusta, né? Não é assim, não trate porque você é hipertenso. E Exato. o paciente, ele pega essa ideia, eu não posso fazer exercício porque eu sou hipertenso. Opa, não. Verdade, A sua hipertensão vai controlar e você vai controlar mais ainda a sua hipertensão. Perfeito. Legal. E, bom, Silvio, então, a gente comentou agora, né, como é que a gente vai fazer essa anamnese, esse exame físico, rastreio familiar, também perguntando se tem alguma história na família. Já descartei alguma contraindicação mais importante e agora, para quem que a gente vai pedir exame complementar, né? Então, qual é o primeiro exame que a gente vai pedir e quando a gente vai pedir outros e quais são os outros também? Justo. O que a diretriz brasileira fala? A gente vai pegar todo paciente com atividade física intensa, ele vai entrar com uma indicação de fazer exames. Atividade física intensa, a gente vai colocar uma corrida entra como atividade física intensa, um crossfit, muito possivelmente uma natação. Óbvio que a intensidade é uma coisa muito relativa, cada pessoa é uma intensidade diferente. Mas eu estou dando exemplos que muito possivelmente uma musculação com personal vai entrar numa atividade física intensa. Então, atividade física intensa, ele vai indicar fazer um teste ergométrico e eletrocardiograma também. Mais que 35 anos, a diretriz sugere fazer
também um teste ergométrico. Se você tiver alguma comorbidade cardiovascular, estou falando paciente diabético, hipertenso e tudo mais, vale a pena. Obviamente, paciente sintomático, que ele tem algum sintoma, vale a pena a gente fazer um teste ergométrico para esse paciente, um eletrocardiograma também da mesma forma. E qualquer paciente que você queira, talvez, planejar treinamento mesmo assintomático. Por exemplo, o paciente teve um infarto, angioplastoma descendente anterior, mas ao mesmo tempo você sabia que tinha uma lesão na CD de 50%. E você quer, será que está tudo bem? Você pode fazer um teste ergométrico nesse cenário também. A gente pode utilizar isso como um recurso para isso. Então, vê que é muita gente, mas não é todo mundo. Se você for pegar um paciente de 28 anos, que passou para você para liberação para atividade física, e ele quer no início ali fazer uma musculação leve e moderada e uma caminhada para perder peso, você já pode liberar ele para fazer. Teoricamente, você não precisa de pedir exames. Eu gosto de pedir. Uhum. Eu acho que o teste ergométrico ele é muito mais do que ver doença. Ele tem uma variação prognóstica, que é a capacidade física. Você pressupõe atividade física, uma capacidade física com um teste ergométrico. Então, eu tenho uma tendência de pedir e no paciente assintomático, eu libero para continuar treinando, assim, até ele fazer o teste ergométrico. Legal. Óbvio, porque eu não acho que a gente a medicina não deve ser limitadora da atividade física. Se a gente condicionar toda a atividade física uma avaliação pelo médico, boa parte da população não vai ter acesso à atividade física. Não vai ser custo efetivo. Então, eu acredito muito nisso. Óbvio, paciente sintomático, o paciente tem uma doença mais importante, eu seguro ali. Mas vamos pensar que eu tenho um paciente que ele faz atividade física de alta intensidade, ele está treinando para uma maratona, ele veio passar no consultório e o teste ergométrico daqui a 2 semanas que ele vai conseguir fazer. Libera para treinar? Libero. Não tem nada que me chame atenção nisso, mas você fala assim, eu preciso de um atestado, doutor, para eu correr a maratona daqui a 1 semana sem nenhuma avaliação. Aí eu calma, então você vai fazer o teste ergométrico amanhã, para poder isso, para a gente se documentar também nesse cenário. Eu acho muito bem-vindo um eco, para ser bem sincero. A diretriz fala para não pedir necessariamente. Se você vai ver o estudo que a diretriz fala, eles identificaram alguns pacientes doentes. Óbvio, é uma obrigação. Populacional, sim, fica inviável no exatamente. Brasilzão, né? Mas se você tem um fácil acesso ao ecocardiograma, muitos hospitais no protocolo colocam o ecocardiograma a isso. Então, o que é a ideia? Se você puder solicitar solicite, mas não limite a isso. Né? Igual eu não preciso de um eco necessariamente, mas se você puder ter um irmão, eu acho que não é de bom tom. Assim, isso é uma opinião minha, que fique bem claro aqui. Eu gosto de ver exames laboratoriais para esse paciente também, né? É uma oportunidade de uma avaliação clínica geral para o paciente também. Uma glicemia, uma glicada, um hemograma. Lembrando, mulheres jovens atletas, elas muitas vezes podem ter anemia. A menstruação tem muito efeito sobre isso, o turnover celular é um pouco mais alto, o próprio trauma da batida do pé de uma corrida, por exemplo, pode ter algum grau de hemólise. Então, e nessas pacientes, se elas tiverem sinais de anemia, de ferropenia, a reposição de ferro é muito bem indicada. Às vezes você tem que conversar com a ginecologista para diminuir um pouquinho da menstruação dessas pacientes. Então, é outro tema, inclusive, para ser perguntado. Toda mulher jovem que você vai fazer a avaliação pré-participação para ela, pergunte da menstruação. Não tem nada a ver com cardiologia? Tem muito. Às vezes ela tá piorando performance, você tá buscando a cardiologia, todos os exames dela estão normais de e ela tá sangrando. Então, isso é muito importante da mesma forma. Então, dar 2 passos para trás na clínica médica pode ser importante nesse cenário também. Eu gosto de ver função tireoidiana, porque a função tireoidiana, às vezes o paciente ele pode piorar sintomas, principalmente no pico do esforço. Então, eu acho interessante dar uma olhadinha nisso também. E perfil de colesterol e triglicéridos, eu acho que é bem-vindo. Se a gente for pensar que a principal causa geral de morte súbita é doença coronariana, eu acho interessante rastrear fatores de risco para doença coronariana. Então, ver glicada, ver colesterol, ver se ele está fumando, ver pressão arterial. Acho que esses dados são importantes para a gente ter nessa avaliação pré-participação. Até bom para você ter um comparativo pós, né? Dependendo do que a gente está falando, né? Em níveis de glicemia de jejum, ter uma melhora da resposta da intolerância à glicose. Sim, esse é bem legal. Até vira uma motivação para o paciente, assim. Eu tenho alguns pacientes que eles gostam de usar insulina e tudo, às vezes eu gosto de usar insulina também, apesar da evidência ser bem ruim a favor disso, só que é bem interessante que eles se motivam com isso. Eu atendi uma paciente essa semana, que a insulina dela tá fazendo exercício físico, ela caiu de 30 para 11 de insulina. Eu falei, uau, ela tá super feliz, ela tá satisfeitíssima com isso, e ela conseguiu ver o benefício da atividade física na vida dela. É uma meta palpável, né? É uma coisa mais palpável. Então, em algumas pessoas você pode utilizar isso, óbvio que não é uma regra para todo mundo, pelo amor de Deus, talvez a regra esteja mais lá no elétron teste ergométrico e alguns exames metabólicos ali, tipo glicemia, colesterol,
colesterol, mas algumas outras coisas a gente pode utilizar dependendo do perfil de paciente que a gente tem na nossa frente. Muitas vezes os pacientes, hoje, eles se prendem muito a parâmetros, assim, eles têm o relógio, eles querem saber o VO2, eles sabem a variabilidade da frequência cardíaca de repouso, eles adoram esses dados. Eu acho legal isso ter. Então, para esse paciente, a gente tem que girar a favor disso, né? A gente colocar isso a favor dele para ele se motivar a continuar treinando, fazendo exercício e tendo benefício de saúde da atividade física. O cara vai, compra o relógio do ano ali, quer usar, e você já vai falando, não, isso aí não serve pra nada, aí já desmotiva o cara também. Isso eu acho muito legal, assim, eu acho que são dados muito legais que a gente pode utilizar a nosso favor, a favor do paciente e tudo. Então, cada vez mais a gente vai usar isso. Você tá com eu tô com nossos pacientes estão com então a gente pode sempre utilizar isso. Então, para dar uma balizada, então seria eletro para a maioria deles, se não todos, né? Teste ergométrico acima de 35, se for fazer alguma atividade, ou mais do que 60 anos também, né? Sim. Se for uma atividade não competitiva acima de 60 anos. Ou se tiver sintoma ou alguma outra coisa no meio do caminho. Eco, eu também gosto de pedir bastante. E, obviamente, se você tiver alguma alteração no exame físico, no eletro ou no teste ergométrico, acaba também servindo bem. Uma coisa, o que eu sempre gosto de deixar claro eu vejo isso muito recorrentemente, a gente acaba atendendo alguns pacientes de fora de São Paulo, por causa de questão de mídias sociais e tudo mais. Tem alguns pacientes que eles têm queixa de palpitação no esforço. E são pacientes que treinam endurance. Eles fazem treino de 1 hora e meia, 2 horas. Às vezes você não vai identificar nos 8 a 12 minutos do teste ergométrico isso. Eu não tenho nenhum, nem 2, nem 3 pacientes que eu fui achar uma arritmia no Holter depois de 1 hora e meia de treino. Então, bem importante orientar ativamente, se você for pedir um Holter para uma investigação de arritmia, para ele fazer o treino que ele acha que ele está fazendo, essa sensação de palpitação e tudo mais. Isso é legal, voltando nos relógios, que às vezes eles identificam pelos relógios, assim, o gráfico dessas curvas de frequência cardíaca, um pico de frequência cardíaca súbito, assim, pode chamar atenção para a gente pensar num evento arrítmico para esse paciente. Então, às vezes você consegue pede pro paciente treinar no dia do Holter, assim, fazer o mesmo tipo de treino que desencadeia o sintoma para ele, às vezes você vai conseguir identificar alguma coisa também, ou utilizar o smartwatch. Alguns smartwatches rodam eletro, sentiu alguma coisa, pega o smartwatch, roda, pega o PDF, me manda, vai que a gente identifica alguma coisa nesse cenário, pode ser legal também. Faz supro, faz muita extracistolia, né? Exato, então, isso é legal de ver também. E, putz, muito, muito bom mesmo. Bom, pessoal, o nosso papo vai continuar, mas agora a gente vai para o nosso curso de consultório. Então, se você acompanhou a gente até aqui, o resto da nossa conversa com o Dr. Silvio Póvoa, a gente vai falar ainda sobre como fazer a avaliação, quais outros parâmetros também a gente vai aproveitar também, em algumas situações especiais, como que eu vou determinar qual que vai ser o melhor exame, qual que vai ser a melhor conduta. Além disso, como é que a gente vai prescrever atividade física e também individualizar a prescrição da atividade física em algumas situações, aproveitando zona de treino, a gente vai tirar dúvidas sobre HIIT e outros assuntos que também são assuntos do dia do nosso consultório. E esse resto do nosso podcast você vai conseguir acompanhar na íntegra no nosso curso de consultório do Cardio Papers, nosso curso de atualização continuada. Então, para quem assistiu aqui a gente pelo Spotify, pelos seus agregadores de podcast ou até mesmo pelo YouTube, a gente fica por aqui. Silvio, muito obrigado aí e a gente se vê na próxima. Eu que agradeço. Muito sucesso para vocês e tomara que vocês venham para o curso do consultório para ver o restante desse debate, vai ser bem legal. Valeu, pessoal. Até a próxima.